Eleições 2022. Agora são 7 horas mais 34 minutos. A Rádio Jovem Pan aqui de União da Vitória está abrindo o espaço para todos os candidatos ao pleito destas eleições de 2022. De forma igualitária, garantindo isonomia a todos os candidatos, abrimos este espaço garantindo um tempo máximo de 30 minutos em 5 questões escolhidas pela nossa produção, que entendemos ser de extrema importância para a sociedade, mas, é claro, um tema livre dentro, é claro, destes 30 minutos. Aqueles que assim desejarem estar participando devem entrar em contato com a nossa produção, reservando seu horário através do 42-3523-9649. Hoje, o nosso candidato é o candidato a deputado estadual Nelson Pedroso, pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Candidato, muito bom dia. Começando a utilizar o seu tempo a partir de agora, o nosso primeiro tema já de imediato é a questão de segurança pública. Sabemos que é dever do Estado garantir, então, a segurança dos seus cidadãos, em especial aqui no estado do Paraná. Hoje temos um 27º Batalhão de Polícia Militar aqui na nossa região, sem falar em outras regiões, mas falta muitas vezes ainda o material humano, faltam condições melhores para a questão de segurança pública, sem falar, é claro, né, nos demais órgãos que compõem a segurança pública do Paraná. Caso seja eleito, como será a sua atuação junto ao governo do estado pelo Legislativo para melhorar a questão de segurança pública? Bom dia, candidato. Bom dia, Tiago, e bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Uma felicidade enorme poder estar aqui e debater sobre o nosso estado do Paraná. Dizer também que, quando a pergunta é inteligente, Tiago, então eu queria parabenizar aqui a equipe, quando a pergunta é inteligente, ela traz a semente da resposta. O amigo começa falando assim: segurança pública é dever do Estado. Então, é previsto na Constituição Estadual, na Constituição Federal, e é um dever do Estado garantir segurança pública. Como dever do Estado, ele é um direito fundamental e social previsto na nossa Constituição Federal. Então, cidadania e segurança pública precisam estar juntos. A cidadania é a pessoa poder caminhar na rua em paz e tranquila para poder alcançar os seus objetivos, dada a importância dessa pauta que é a segurança pública. É importante esclarecer aqui que o deputado estadual, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, ele pode fazer políticas públicas para garantir a melhoria da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia e Bombeiro Estadual e também da Polícia Penal Estadual, né? Tanto que polícias federais, outras pautas são de responsabilidade de outras casas de leis. É importante destacar aqui que a segurança pública e a cidadania andam juntos, como já comentei. E os principais problemas que vêm se mostrando, na própria pergunta já foi colocado, são os altos índices de criminalidade, a expansão do tráfico de drogas que não vem caindo, o crime organizado, a corrupção. E quando a gente fala de crime organizado, a gente está falando da corrupção também dentro das corporações, que não é uma novidade, não é uma exclusividade só do meio político, né? A precariedade do aparato policial, como bem colocado pela pergunta, a falta de efetivo, faltas de equipamento de segurança. Eu acho que um tema muito sensível aqui é a ausência de tratamento de saúde para os profissionais de segurança pública. Eu ainda ontem à noite estava lendo, para me preparar aqui para a entrevista, eu vi um caso de uma perseguição a uma ex-companheira e o assassinato da mesma. E isso acontece muitas das vezes por toda essa condição que a estrutura de segurança pública vive, os baixos salários. Então a gente precisa também se preocupar com esses profissionais que estão na linha de frente. Em termos de solução, que eu acho que é o que busca a pergunta, a gente tem que se preocupar com a reestruturação do sistema prisional, melhorar a ressocialização. Na nossa região começou a ser discutido a criação de um presídio, porém não avançou. Hoje o terreno que foi comprado para o novo presídio tem lá plantado soja. Então, assim, a gente tem que continuar provocando, e eu acho que a Rádio Jovem Pan, teu trabalho, Tiago, vem mostrando muito a necessidade de uma estrutura nesse sentido. Uma vez que a ressocialização trabalha a educação. Eu acho que nós vamos falar muito aqui sobre esse tema educação, que ela está ligado, é a ferramenta principal para mudar realidades. Eu acho que a gente tem que mudar o modal. Então a gente trabalha muito com a reação. A gente reage ao problema. E a gente teria que trabalhar mais com a prevenção. E aí entra a educação e políticas públicas que acolham, né? Quanto mais escolas, pode ter certeza, menos crimes acontecem, porque a gente oportuniza as pessoas a se melhorar. Então,
eixos das políticas públicas sociais, um eixo que é essa mudança de cultura, né? Trabalhar muito a prevenção e não apenas a reação ao problema. A valorização dos policiais tem que estar, porque o Paraná, comparativo aqui a Santa Catarina, nós temos essa possibilidade de observar a polícia de um estado e outro, trabalha com ciência, com tecnologia, bem remunerado, e os policiais do Paraná precisam efetivamente de representação. E a gente se coloca também olhando para os nossos policiais e muito para a nossa sociedade. Então, o investimento em tecnologia, infraestrutura, a capacitação continuada desses servidores é mais do que necessário. Eu vou trazer alguns dados aqui. Só no primeiro semestre de 2022, agora no Paraná, são mais de 1.000 assassinatos. E quando a gente fala dessa violência, ela sempre estoura ainda maior quando é as nossas mulheres. No Paraná, a cada 6 minutos, então, eu estou falando aqui há quase isso, a cada 6 minutos e meio, um caso de violência contra a mulher é registrado no Paraná. Só em 2021, né, que é o último dado apurado, foram praticamente 81 mil situações que incluem o feminicídio, a violência psicológica, o estupro tentado e consumado, as ameaças, perseguições. Então, são problemas que nós precisamos cuidar, e você veja que a perseguição, como o caso que eu relatei agora, de um agente policial, porque a gente tem que se preocupar psicologicamente também como estão as nossas forças de segurança. Nosso próximo tema, candidato, é voltar justamente à questão da educação. É um dos pilares fundamentais, seja para qualquer esfera governamental, desde o primário até, claro, trabalhando no ensino superior. E dentro dessa tão importante área para a sociedade, que contribuição poderia dar, então, no estado do Paraná? O ensinar, né, o educar, o ensinar vai muito além de se educar. É cidadania. Educação transforma, é transformação social. Inclusive, existe uma frase da pedagogia do oprimido que eu adoro, que é do professor Paulo Freire, que às vezes tão contrariado, mas o Freire falava assim: educação sozinha ela não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Quanto mais educação, mais oportunidade, mais senso crítico, mais as pessoas conseguem se posicionar e entender a realidade social que atravessamos. Educação não é gasto, educação é investimento. Então, eu me sinto confortável em falar de educação porque eu militei muito tempo no movimento estudantil, onde nós tínhamos pautas como a escola em tempo integral, o 10% do PIB para a educação. Hoje o país destina menos de 5% de seu produto interno bruto nessa área, que se a gente traça um paralelo com os países desenvolvidos, a gente vê que quanto maior o nível educacional, mais desenvolvimento, mais geração de emprego e renda. E como Estado a gente tem que se preocupar porque, vamos falar assim para ficar claro aqui para a União da Vitória, nós temos 2 creches que são dever do município, mas nós temos investido em União da Vitória, lá no Lagoa Dourado, uma obra que passa dos 700 mil, ali embaixo do Guirino Massigninha, no Bom Jesus, uma obra que passa de 1,5 milhão. Ali na placa ela diz que é recurso do Fundeb, que é o Fundo Nacional, e é também recurso próprio do município. Eu vejo os prédios prontos. Eu vejo que nós tínhamos, até por muito pouco tempo atrás, o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa sendo aqui de União da Vitória. E nós temos novelas, uma passa de 8 anos e a outra mais de 6 anos em construção e não coloca à disposição. Então, através de emendas parlamentares, você tem que não apenas emenda, né? Emenda para melhoria e para conclusão da obra, mas a gente tem que pensar assim que nós temos que estimular os nossos prefeitos. Estar na Comissão de Educação é fazer a integração, a universalização da educação, que preveja a União, o Estado e os municípios trabalhando e dialogando. Não pode cada ente ser uma ilha. Eu vejo isso muito acontecer e por isso que às vezes a gente não consegue colocar uma importante obra à disposição das pessoas. Então, a educação é dever do Estado. E a gente tem que ter legisladores que entendam da temática, porque é muito fácil mudar-se o governo e mudar-se tudo. No meu tempo que militava, nós discutíamos a escola em tempo integral. Hoje a gente está discutindo a não necessidade de educar as crianças dentro da escola, sabe? Umas pautas assim que afastam ainda mais a população e aumentam a desigualdade social. Então, nós vemos a escola, dever do Estado, também fundamentado dentro da Constituição da República, e vai ter todo o empenho e o trabalho para transformá-la.
Próximo tema, candidato, é voltado mais aqui para a nossa região. União da Vitória, no passado, já foi uma das maiores economias do estado do Paraná e o tempo passou e, por vezes, a região de União da Vitória, o sul do Paraná, foi deixado de lado. Hoje vemos outras regiões que até então eram menores, muito maiores em expansão. Tanto em infraestrutura, até em questões, é claro, que acabam gerando mais empregos. E é justamente sobre isso, né, que projetos teria a apresentar para a nossa sociedade aqui da região sul do Paraná para melhorar questões de investimentos, infraestrutura e, é claro, o reflexo disso gerando mais empregos para a nossa sociedade aqui da região. Perfeito, Tiago. E a preocupação quando a gente se coloca à disposição, candidato, usando essa energia do bicho do Paraná, a gente é muito bairrista, então se a gente está aqui na região sul, a gente procura escolher um representante que seja da nossa terra. Eu vejo a seguinte discussão sendo feita hoje, com toda certeza, hoje não porque não tem sessão, mas uma discussão que é contemporânea dentro da Assembleia é a expansão da Ferroeste. E eu já vou fazer o link para chegar aqui na nossa região. A Ferroeste anuncia uma licitação, vai licitar uma obra de 31 bilhões, que vai fazer os 249 quilômetros de Ferroeste que liga Cascavel a Guarapuava a se tornar, vindo lá do Mato Grosso do Sul, cruzando, fazendo um trevo em Cascavel, indo até Chapecó, duas novas linhas férreas que vai a Guaíra e Foz do Iguaçu. Refaz esse trecho de 249 quilômetros e duplica até o Porto de Paranaguá. São mais de 1.500 quilômetros de ferrovia, nem 1 centímetro na nossa região. E agora eu chego à nossa região. A nossa região passou a dar passos atrás, como um amigo brilhantemente falou, já fomos a 4ª economia do Estado. E por desmandos políticos e tendo seu ápice aqui em 96, quando da privatização da rede ferroviária, nós passamos a dar muitos passos atrás. Passamos a ser pejorado como o Vale da Fome. E justamente onde saiu os trilhos. Quando você passa Irati, parece que o Paraná acaba. Porque vindo para baixo, ali Rebouças, Rio Azul, Paula Frontin, o distrito do Horizon, Paula Freitas, todos esses municípios que tinham a sua estaçãozinha e são responsáveis pelo crescimento e expansão econômica do Paraná e do Brasil. A Malha Sul tem que ser enxergada dessa forma. E a privatização sucateou. Não foi tratado naquele contrato de contrapartidas da antiga LL, hoje Rumo, para que não deixasse a sociedade cair de uma forma tão abrupta como foi feito. Então nós precisamos falar assim, esses 1.500 quilômetros que eu citei aqui, se nós não... Agora que está sendo discutido o projeto, se nós não colocarmos no projeto que a gente consiga um eixo que leve... Nós estamos a 80 quilômetros de ferrovia, né, em linha reta, de Teixeira Soares, onde passa a linha ativa. Nós temos que trazer competitividade para a nossa terra, para o nosso produto, para a cadeia de erva mate, para a nossa madeira, porque o que eu estou dizendo aqui é que 1 tonelada de soja, saindo lá de Cascavel, com toda essa expansão, a troca das bitolas, dos trilhos, a modernização, porque os nossos trilhos são lá de Dom Pedro II, o que leva Curitiba a Paranaguá são praticamente 150 anos ali. Então, a necessidade dessa expansão, a obra é importante. Agora, nós temos que falar da nossa região, porque temos que torná-la competitiva. Falar que a tonelada de grãos, lá do oeste do estado do Paraná, vai chegar pela metade do preço do que é o nosso produto, nós estamos deixando de competir e nós vamos passar a ser uma sub-região. Uma região, assim, que em muito é esquecido. Falamos na última pergunta da questão de presídios, né? A insegurança. Tudo bem que agora é o DEPEN que está ali na 4ª STP, mas no central, todos os problemas que o amigo já levantou. Aqui nós vemos mais um esquecimento. Não adianta a gente ter o líder do governo, mas um líder que se preocupe com outras regiões que não a nossa. Nelson Pedroso se preocupa com a nossa região, e eu poderia falar assim do trem, inclusive do turismo. A gente vê aqui o número de hotéis que estão saindo, porque os empreendedores se preocupam e imaginam o fortalecimento do turismo local quando a Maria Fumaça 310 estiver em pleno vapor. Porque o gringo, ele vai pagar milhões para estar em cima de uma Maria Fumaça, passar um túnel em curva, ver belas cachoeiras e um passeio maestral. Quem não fez aqui o trecho até Matos Costa é maravilhoso. E a União da Vitória e a nossa região precisa estar preparado. Precisa se preparar, porque o turismo é nossa empresa sem chaminé. Então, cuidar da região sem citar o turismo é inadmissível. Mas eu prefiro ficar aqui pensando que a ferrovia, não à toa, é um trenzinho aqui, a identidade visual da nossa campanha,
porque é através da ferrovia a logística mais assertiva e mais barata. Eu vejo pessoas falando de duplicação. Eu acredito que esse também seja um caminho, mas o modal rodoviário a cada dia passa a ser mais saturado. Eu dependo muito da estrada pela minha vida profissional, então assim, está muito saturado. Então eu até parabenizo o governo Ratinho por ter tirado da gaveta esse importante projeto, e eu acho que a gente tem que ter representantes da nossa terra para fazer com que os investimentos cheguem também até nós. Nosso próximo tema, candidato, é saúde pública. Bom, aos poucos estamos saindo da pandemia, né? Mas a pandemia veio e escancarou problemas que o Brasil já atravessava há muito tempo. Falta de leitos de UTI, falta de profissionais. Isso acaba se refletindo até os dias atuais. Muitas vezes você não consegue um exame, falta então um profissional, um médico especialista, falta estrutura nos hospitais, até nos postos de saúde, trazendo isso para dentro da municipalidade. E nessa tão importante área, que é imprescindível para a sociedade paranaense, que projetos poderia apresentar soluções para melhorar a saúde pública no estado do Paraná? A saúde pública, em nosso país, ela é uma proposta generosa trazida pela Constituição da República, de 88. Agora, como o amigo já colocou na pergunta, tem déficits enormes. E eu começo a falar novamente do esquecimento da nossa região. E veja, Tiago, nós sempre tivemos representantes. Nós tivemos presidentes da casa, inclusive o Neto hoje pega voto aqui em União da Vitória também, que foi há quase 50 anos presidente da Assembleia Legislativa. Nós tivemos chefes da Casa Civil, deputados. Hoje nós tivemos o líder do governo e nós somos uma das únicas regiões do estado do Paraná que não tem um hospital público de referência. Isso, Tiago, além dos problemas que o amigo trouxe, faz com que a gente faça na madrugada um turismo hospitalar. Porque as pessoas, às vezes, por um procedimento simples, uma operação de catarata que poderíamos fazer aqui, se obrigam a pegar os ônibus de madrugada, passar um dia estressante em Curitiba, fazer aquela via sacra. E, gente, eu estou falando aqui porque eu sou do povo. Porque eu sou filho da escola pública, eu dependo integralmente do SUS, e a gente já fez essa viagem, a gente sabe qual a angústia, e quando a gente fala a palavra humilhação, que pode parecer pesado, eu aconselho as pessoas a fazerem esse turismo da madrugada, esse turismo hospitalar, que o desrespeito. Eu vejo que o desrespeito está muito ligado às lideranças políticas. Por que nunca aconteceu um empreendimento nesse sentido, ou uma atuação séria? Porque o deputado ele não pode prometer nada. Ele tem que ter atuação. Então, se você fala que é próximo ao governador, você tem que mostrar a real prioridade da terra. Tiago, vocês aqui da PAN andam muito pela nossa cidade, assim como eu. Converso com o nosso povo com dificuldade. E sabe que hoje não tem como nós falamos. Eu sou um cara que vim da educação, mas hoje a nossa principal bandeira tem que ser a saúde pública. As doenças raras, a quantidade de mãe que pedem, que cobram. O prefeito se elegeu falando que ia ter o PAI, que ia ter profissionais ligados à saúde infantil em todos os postos de saúde. Falácias eleitorais são fáceis. Agora, na prática, nós temos bairros que não têm postos de saúde próximo. As farmácias populares são centralizadas, precisam ser descentralizadas para chegar o medicamento até as famílias. Enfim, os agentes comunitários da saúde, a cada dia mais, com menos investimento, e é justamente a saúde sendo disposta de forma mais próxima à população. Então, a atuação é séria, comprometida. Mas a gente tem que saber assim, o último hospital regional foi em Ponta Grossa, em 2006 instalado, custou 18 milhões a obra. Mas a gente sabe que a gente tem que prever um grande orçamento mensal, porque médicos, toda a mobilização. Então a gente está falando de uma obra faraônica, mas eu quero me comprometer aqui, porque esse vai ser o compromisso desde o primeiro dia de janeiro de 2023, se eleito formos. A atuação séria, responsável, comprometida e baseada na humildade de muito estudo para que a gente consiga trazer um hospital regional para a região de União da Vitória. Nosso próximo tema é, claro, voltado à agricultura, ao homem do campo. Falamos aí sobre a pandemia e, na pandemia, o homem do campo não parou. Tanto é que o PIB nacional ele é positivo graças a muito ao braço forte do homem do campo. Temos um solo muito rico, a agricultura é muito forte. Porém, mesmo com toda essa força, muitos agricultores têm dificuldades. Citando aqui a região sul, suinocultores, mais voltado principalmente aqui no sul do Paraná, aos produtores de leite, né, tem sérias dificuldades. O preço do leite, porventura, no mercado, podemos pagar caro o valor do litro. Mas para o produtor, não é bem assim que chega o valor para ele lá. E muitos acabam, muitas vezes, abandonando, né, a sua atividade fim por causa de falta justamente de uma infraestrutura melhor.
dentro da agricultura. Que projetos poderia apresentar para fomentar mais a agricultura paranaense, que já é forte, mas que precisa, é claro, de demandas importantes para se tornar ainda mais sustentável e mais forte? Tiago, eu trabalho com licitação e contrato público. Isso me oportunizou a viajar muito o estado do Paraná. E o amigo aqui, até em outras perguntas, já citou assim, outras regiões. Vamos pegar a região do Sudoeste, a região do Oeste do estado, onde a cultura do associativismo, do cooperativismo é uma realidade. Eu vejo que nós temos que trabalhar, e aí precisa das lideranças públicas, porque é o pequeno agricultor que mata a nossa fome. Aqui o nosso terreno dobrado, nós não temos como colocar soja, nós não temos como colocar grandes maquinários, por conta que os nossos morros assim não permitem. Mas as culturas que o amigo bem lembrou aqui, a cultura do leite, a suinicultura, a avicultura, é necessário se trabalhar. E se trabalhar através de estímulos ao cooperativismo. Quando eu falo de ferrovia, é preocupado justamente com a nossa agricultura. Porque se nós produzirmos o custo altíssimo e se nós tivermos que pagar e muito em fretes, em pedágios, porque é uma ilusão acreditar que acabou os pedágios do Paraná, nós temos o pedágio mais caro do país e ele retornará em 2023. Seguram-se porque ano eleitoral tem que dar essa sensação de que não há pedágio, mas o que encarece ainda mais. Então, a preocupação com essa gente trabalhadora, a agricultura não precisa de pessoas que façam por elas, mas que faça com elas. Então a gente precisa estar ombreado com o homem do campo, com o pessoal do interior, porque manter o agricultor no campo, quem trabalha com a terra tem que estar na terra. Então políticas que também combatam o êxodo rural é muito importante. E aí a gente está falando, para manter eles na terra, a gente tem que se preocupar com boa escola, a gente tem que se preocupar com saneamento básico, a gente tem que pensar em linhas vicinais muito bem preparadas. Uma emenda mínima de um deputado estadual é de R$100 mil. R$100 mil aplicado em estradas, né, desde que devidamente fiscalizado, que a fiscalização é uma palavra-chave para fazer com que o serviço público caminhe, é necessário. Então, é dessa forma. O auxílio, uma ajuda para um povo que não quer que faça por eles, mas que faça com eles. E essa vai ser a nossa atuação no Legislativo Estadual. Excelente, candidato. E agora deixamos aqui o espaço aberto, né, com o tempo que lhe sobra, como lhe convém utilizá-lo, é um tema livre, né, com as suas pretensões. Quais motivos colocou o seu nome à disposição no pleito como candidato a deputado estadual, né, e aquele momento que você possa se dirigir ao eleitor paranaense que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, para que, lá no dia 2 de outubro, ele dê o seu voto de confiança aí no seu número. Fique à vontade, candidato, para usar o tempo que lhe sobra e desejar. Agradecemos a sua participação. Obrigado. Eu sou Nelson Pedroso, eu tenho 36 anos, eu sou casado com a Jaqueline, sou pai do Lourenço, de 11 anos. Sou filho do Nelson João Pedroso, tenho muito orgulho de carregar o nome de meu pai. Aqui ele fez a história dele e aqui a gente quer construir a nossa. O porquê ser candidato? Parte de observar que a política, ela afasta a população mais carente da política. Ela burocratiza e ela deixa sempre os mesmos nomes à disposição. Então, por não concordar com essas principais lideranças que aqui estão há muito tempo, nós passamos a construir um grupo, a construir um time capaz de fazer um enfrentamento técnico e nas urnas. Não à toa o lema da nossa campanha é o propósito, determinação e trabalho. Porque a nossa campanha ela não começou com muito dinheiro, nem muito apoio. No entanto, a determinação vem mostrando para a nossa população que é sim possível, que é uma candidatura extremamente competitiva, por toda a caminhada que já fizemos até aqui. Também é claro que a nossa campanha, ela de forma alguma foi arquitetada dentro da máquina pública. Eu vejo grandes candidaturas aqui na nossa região sendo arquitetada dentro da máquina pública. Eu vejo a publicação de alguns figurões, onde se você pega e abre as curtidas, a maioria são comissionados, que nada mais é do que servidores pagos com dinheiro público para fazer campanha. Eu esses dias fiz um vídeo na minha rede social para denunciar isso. Porque hoje a maioria dos vereadores são cabo eleitorais e ficam usando a tribuna do povo justamente para bajular políticos que, quando do exercício do dinheiro público, fez mau uso.
E fez mau uso não é o Pedroso que está falando, é o Tribunal de Contas do Estado que reprovou as contas dessa gente. Gente, o Tribunal de Contas do Estado não quer reprovar as contas de prefeito algum. Reprova quando é feita alguma situação, quando você muda o aporte do fundo garantidor da economia do fundo do município. Nós não podemos tratar aqueles que feriram o erário público como heróis. Então o Nelson Pedroso está aqui para dizer assim, sou um filho da escola pública, meu filho estuda na escola pública, eu fui por 3 gestões presidente da PMF, da escola do meu bairro, porque a preocupação enquanto sociedade ela também deve existir. Dependo integralmente do Sistema Único de Saúde, porque eu entendo que para a gente mudar a realidade cruel que o nosso povo atravessa, a gente precisa ter empatia, sentir na pele as mesmas angústias. Então, com muita coragem, né, com muito propósito, determinação e trabalho, é que a gente quer chegar em 2023, deputado estadual, pela nossa região, e também pelo estado do Paraná, porque as políticas elas têm que ser para todo o estado. E por isso que a gente vê, quando fala de competitividade, a gente quer tornar a nossa região competitiva frente ao estado. Eu sou filho, neto e bisneto de ferroviário. Peguei no início de minha vida um momento pujante da economia local. E hoje a gente vê o acordar com o apito do trem, e hoje a gente vê tudo sucateado e uma especulação ainda imobiliária muito forte em cima do que era os quase 100 mil metros quadrados de área construída da rede ferroviária. E a gente vê assim, quando é amigo do rei, a gente coloca empreendimentos até em cima do trilho, se for o caso. Agora, quando é família pobre, quando é família humilde, acontecem despejos, a máquina pública usa toda a força para oprimir, para tirar, do tipo, pobre não pode morar no centro. Então, eu vejo o que acontece dentro do contexto ferroviário e vejo um desrespeito muito grande com a própria história daqueles que construíram a nossa identidade como povo. Então, tudo que vai mexer, que faz parte da nossa história, que é a nossa certidão de nascimento, nós temos que ter muito cuidado, muito respeito. E se tiver aprovação através de audiências públicas, eu acredito que o poder público pode fazer de forma entre 4 paredes, sem dialogar com a sociedade, nós temos que não permitir. E essa é a nossa luta, é isso que a gente vem mostrando aí nos últimos tempos. A gente se importa e luta por quem precisa. A crise vem, quem é bem nascido, quem tem recursos, pode vir crise, sai crise, sempre está bem. Agora o nosso povo, quando sobe a caixinha de leite, que sobe a R$2, e ela subiu muito mais nos últimos anos, a diferença na economia familiar, que hoje a maioria é chefiada por mulheres, e nos bairros de periferia são extremas. A gente participa de alguns projetos sociais muito ligados aos bairros mais populares e a gente vê assim que as dificuldades da nossa gente são extremas. E então a gente tem que, eu peço o voto aqui para o 12333, para o Nelson Pedroso, peço para que as pessoas escutem todos os candidatos, mas na hora do voto, que votem naqueles que mais se aproximam das soluções reais que o nosso povo precisa. Que vote colocando a mão na cabeça, a mão na consciência, porque com certeza a gente vai conseguir, eu sei que é possível, a gente conseguir, a gente transformar um Paraná e um Brasil mais justo para todos. E quando eu falo em justiça, eu não estou falando apenas para o pobre, eu estou falando justiça para o empresário, que eu sou microempreendedor individual, que precisa de política de simplificação, desburocratização, acesso ao crédito facilitado, orientado, porque quem produz, quem acredita na terra precisa ter essa estrutura para poder crescer, para ir ainda mais longe, para gerar ainda mais emprego. Então, ser o parceiro daqueles que confiam e empreendem na nossa região, mas principalmente ser o parceiro daquele que precisa da mão do Estado, precisa da política pública na porta da sua casa para poder viver com mais dignidade e poder gozar da cidadania plena. Então, esse é o nosso trabalho. Trabalho humano, ligado às pessoas, ombreado com o povo. Não gosto de morar dentro de propagandas caras, a gente vai para o bairro mesmo. Eu gostaria de citar aqui e terminar inclusive com um convite. No último sábado nós estávamos com a professora Desirê Salgado, candidatura ao Senado, 1, 2, 3. Gente, nós temos 3 homens acima dos 70 anos, de um mesmo partido, que não representam o povo do Paraná. Conheçam a professora Desirê Salgado, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, doutora nessa pasta, primeira vez que disputa cargo público, mas que de um conhecimento, de uma envergadura moral, de uma capacidade técnica invejável e desejável para que nos represente no Senado Federal. E agora sábado, termino com o convite, agora sábado nós estaremos com o Ricardo Gomide, nosso candidato ao governo do estado do Paraná.
E é uma tônica da nossa campanha não levar a conhecer as belezas da nossa cidade. Nós vamos levar onde está o problema. Então a gente apresenta a nossa cidade, mas a gente vai onde a gente encontra os principais problemas sociais. Então nós estaremos com o Gomide no bairro Limeira, no sábado, a partir das 14 horas, fazendo uma caminhada com as pessoas. E, gente, o governador é uma figura comum. Se for governador, é servidor comum. Então, não precisa ter vergonha, não precisa ter receio, pelo contrário. Precisa se aproximar, dialogar e apontar caminhos. Nós vamos levar no Limeira, Tiago, eu sei que para o amigo que sempre anda pelaquela terra, sabe o que eu estou falando. Esgoto a céu aberto, falta de regulamentação fundiária, falta de incentivo ao lazer, ao esporte, à cultura. Geralmente nos bairros mais periféricos, o Estado chega no camburão da polícia, no cacetete da polícia, e a gente precisa transformar. Então entender a realidade é parte da solução do problema. Por isso que a gente vai levar o nosso governador lá, para que ele conheça meus amigos da Zona Sul, as pessoas que a gente consegue passar de cabeça erguida e chamar pelo nome, porque é muita gente trabalhadora que tem na nossa periferia. E escolhemos o Limeira. Na semana passada levamos no Horst 1 e 2 a nossa candidata ao Senado, porque pessoas humanas, que eu tenho muito orgulho de ombrear a caminhada, vão conhecer também os problemas sociais da nossa cidade para que assim possamos transformar. Então, gente, vota 12333 para deputado estadual. Gostaria de pedir um voto aqui para a senadora Desirê Salgado, senadora 123, e Gomide governador, Ciro Gomes presidente, 12. Obrigado, candidato Nelson Pedroso, portanto, candidato a deputado estadual pelo Paraná, sob o número 12333. E mais uma vez, aqui reafirmamos, esse espaço está aberto a todos aqueles candidatos para o pleito das eleições 2022. Para tanto, para fazer uso, tem que fazer o agendamento através do 42-3523-9649. Fale com a nossa produção.